Saudações, pessoal. Vamos dar seguimento ao nosso estudo sobre Cabalá Draconiana. Esse trabalho é quase que completamente baseado nas obras do Thomas Carlson. Nessa parte da aula, nós vamos tentar nos aprofundar mais na parte prática do que na teórica. Todavia, eu vou ter que dar alguns esclarecimentos teóricos antes de começar a parte prática. Para quem quiser um conhecimento mais substancial na parte teórica, eu recomendo o livro Cabalá, Qilifote e Magia Goética, do Thomas Carlson, que é da onde eu estou tirando as informações para fazer essa aula aqui para vocês. Vocês devem ter percebido que, na verdade, existem vários pontos de vista sobre a Qilifote na Cabala. Então, vou citar alguns deles rapidamente aqui. Nós temos aquele ponto de vista, que eles são vistos em termos neoplatônicos como o último elo da cadeia de emanações. Nesse ponto de vista, eles não são maldosos, mas simplesmente eles são os mais afastados do bem de Deus. Outro ponto de vista é que eles são conchas ou véus que se diferenciam entre do maior para o menor, Eles não são necessariamente maus também, mas eles são necessários para a realidade acontecer. Eles também são vistos, as quilifos, elas também são vistas como produtos residuais de um mundo anterior ao nosso. E aí eles são comparados aí com as impurezas e os excrementos da criação, que é uma criação que não deu certo. E tem aquele ponto de vista que é o mais controverso deles, que na verdade as quilifotes são as raízes do mundo. Eles são feitos da mesma substância que é feito, que podemos dizer que Deus é feito, que o Deus absoluto é feito. Então as quilifotes são partes do corpo de Deus, mas são uma parte ainda não compreendida pelo homem. Então eles são tão velhos quanto Deus e são incompreendidos. E existem outros pontos de vista, eu falei aí os mais famosos, E como eu já disse na primeira parte do vídeo, assim como as Sefirot são 10 emanações, as Qilifotes também são 10 emanações. E tal qual a Sefirot, eles possuem seus próprios números, valores, símbolos, poderes, entidades, divindades e correspondências de todos os tipos. Segundo Carlson, o casal demoníaco Samael e Lilith representam as Qilifotes e eles governam esses reinos obscuros aí, esses mundos quilifóticos. As Qilifotes são chamadas de excremento da criação, como eu já disse, e ocasionalmente elas são associadas ao mundo material e por vezes elas são tidas como a pior coisa que existe, numa hierarquia cabalística. Elas são o nível mais baixo dessa hierarquia, em algumas correntes, em algumas vertentes. E algumas outras vertentes ligam essas quilifotes a Siá, que é o nível mais baixo da árvore da vida, que é onde se localiza Malkuth, ou seja, as quilifotes estão ligadas à nossa realidade material. E tem aqueles que acreditam que as quilifotes, na verdade, elas são a antítese da árvore da vida, então elas estão conectadas a toda a estrutura das Sefirot. Enfim, existem várias especulações sobre quilifotes e esses mundos. Na demonologia, a demonologia, na verdade, ela foi totalmente desenvolvida em cima desses conceitos, tanto dos conceitos da Cabala judaica, quanto dos conceitos da Cabala cristã. E em termos práticos, cada quilifa
vai representar um aspecto negativo ou a parte má de cada uma das Sephiroths, e elas são povoadas de demônios, né? E assim como as Sephiroths é dita que são regidas por anjos, as Qliphothes são regidas por demônios, mas tudo isso é especulação filosófica, é uma maneira para vocês entenderem de se colocar as coisas, né? Em realidade, se nós explorarmos as teorias mais famosas sobre as Qliphothes, nós vamos ver que eles não são apenas aí mundos destrutivos e negativos, né? Mas eles são forças que oferecem ao homem o poder e conhecimento, né? O poder do quê? O poder de você se tornar um deus. Eu já tinha dito isso na primeira parte da aula, mas é sempre bom reforçar. E elas são vistas como mal porque esse tipo de poder, né, dá medo. O homem ele tem medo de mudar e assumir responsabilidades pelos seus próprios atos, né? Então você ter o conhecimento é muito perigoso para algumas pessoas. Porém, aquele mago corajoso que caminha no lado noturno, ele na verdade se sente tentado por esse conhecimento. Deve ser o grau, o estado que vocês se encontram agora, a curiosidade, a vontade de conhecer, né? A maioria das pessoas ficam assustadas com esse tipo de estudo, né? Porém, existem aqueles que querem empreender esse tipo de estudo para tirar suas próprias conclusões e para obter conhecimento, né? No ocultismo, a gente tem 3 níveis principais de conhecimento, né? O primeiro é esse conhecimento esotérico com X, né? Que é o conhecimento mundano e as informações aí que são apresentadas ao grande público aí, geralmente através da ciência, né? Nesse nível tem o conhecimento aí transmitido veladamente pelas sociedades ocultas, pelas ordens iniciáticas, mas realmente é uma porta de entrada, né? Depois desse nível nós temos o nível esotérico, que é aquele nível mais sombrio, né? Que geralmente a pessoa tem que ser iniciada em alguma tradição para conseguir as chaves para decodificar esse conhecimento, né? São poucos os indivíduos que têm acesso a esse conhecimento, aquele conhecimento mais obscuro, né? E nós temos aqui o nível que algumas tradições chamam do nível da luz, né? Que é o esoterismo da luz, que é o esoterismo da gnose, né? Que é quando você acaba adquirindo aí o conhecimento através de fontes espirituais, através da iluminação, né? Quando você transcende aí a barreira das suas limitações e obtém um conhecimento aí diferenciado através de processos magísticos, processos meditativos, né? E é exatamente por isso que muitos arriscam esse tipo de estudo sobre as quilifas e sobre os túneis de Sete, né? Porque isso aí permite você estudar coisas que estão nessas camadas mais profundas do conhecimento, né? Então vamos dar aí um, um resumo aí do que vocês têm que fazer para atingir esse tipo de conhecimento, né? Para você obter um conhecimento profundo sobre as quilifas, sobre os túneis de Sete, você vai ter que fazer o mesmo processo que foi feito nos estudos da Sephiroth e dos caminhos. A mesma metodologia que foi passada aí na monografia 2 pode e deve ser usada. A diferença é que vocês precisarão de mais empenho e estudo, porque as informações base sobre esse tema elas não são totalmente disponibilizadas. Igual eu fiz aí com vocês na Árvore da Vida, esse tipo de estudo é muito restrito e vocês vão achar pouco material sobre esse assunto.
Mas isso faz parte do processo iniciático e é um dos testes para medir o grau de evolução de vocês. Se vocês encontrarem essas informações por si mesmos, é que vocês já estão evoluindo. Ao invés de fazer uma porção de conjecturas e especulações metafísicas, eu prefiro passar alguns exercícios e rituais de maneira que vocês acessem e sintam essas forças. Né? O trabalho no lado negro ele exige um trabalho individual interno. Não é necessário dizer que os exercícios e rituais de todos os vídeos que já foram passados, inclusive todo aquele trabalho das monografias 1 e 2, eles já devem ter sido realizados. A bibliografia passada no último vídeo, que eu citei aí no começo dessa aula, ela já deve ter pelo menos sido lida antes de vocês começarem o trabalho prático. Na magia, um passo antecede o outro. Então você precisa concluir certas metas para poder avançar para a próxima. Então eu vou ficando por aqui nessa pequena introdução. E aí na terceira parte desse vídeo eu vou passar os exercícios, tá bom? Então é isso aí, eu sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.